Uma ótima manhã de segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus, a todos os amados do Pai Celestial, essa paz que excede a todo entendimento. Que você possa ter tido um final de semana alegre, feliz na presença do Senhor. E se não, que hoje, nessa segunda-feira, o segundo dia da semana, que ontem foi o primeiro dia da semana, e ali podemos glorificar o nome do Senhor, cada um na nossa congregação, na nossa casa, enfim, vamos continuar adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pela vida, pela saúde, por estar de pé. Vamos estar lendo, amados, nessa manhã de segunda-feira, uma manhã chuvosa, muito linda, que o Senhor tem nos dado. Sabemos que por detrás dessas nuvens o sol está a brilhar da mesma forma, por isso vemos a claridade. De outra forma, estaríamos em escuridão total. Ou seja, não está brilhando para nós nesta hora, mas o Senhor nos mandou essa chuva tão maravilhosa, a noite toda. É tão glorioso quando a gente agradece ao Senhor pela chuva, porque sem chuva não há plantação, não há colheita, não tem como sobrevivermos. Mas o Senhor, no tempo certo, nos manda o tempo da chuva, do calor, do frio, enfim, da seca, que é a mais difícil de passar. Mas o Senhor nos dá graça para que passemos por cada estação. E com a nossa vida, amados, não é diferente. A nossa vida não é só de chuva e chuva e chuva, não. Nossa vida tem primavera, mas também tem verão, que também tem o outono e tem o inverno. Mas o Senhor nos dá forças, vitórias na nossa vida, para que passemos por todas elas, por todas essas etapas, sem pular nenhuma, para que lá no final nós venhamos a crescer na nossa vida espiritual, na nossa vida secular, na nossa vida afetiva, enfim, em todos os detalhes da nossa vida. Passamos por todas as estações, mas o Senhor é conosco, graças ao Pai. O Jó, capítulo 22, agora vai falar sobre o Elifaz, mais um amigo, que, como eu sempre digo nessa leitura de Jó, que não precisaria de nenhum inimigo. Elifaz acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento. Então, respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo, o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços e te perturbou um pavor repentino. Ou trevas em que nada vês e a abundância de águas te cobre. Porventura, Deus está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas são. E dizes, que sabe Deus disto? Porventura, julgará por entre a escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não veja. E ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura,
consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele encherá de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: na verdade, os ímpios foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e, assim, te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Por que então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus? Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação. E Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela dureza de tuas mãos. Amém, papai. Terminamos então aqui, amados, o capítulo 22, com mais uma acusação de um dos amigos de Jó. Dessa vez Elifaz, dizendo que Jó, acusando a Jó de diversos pecados e exortando-o ao arrependimento. E o interessante é que tudo que ele acusa Jó de não ter feito, pelo contrário, Jó, ele diz que ele foi o olho do cego, ele foi o ouvido dos surdos, ele foi os olhos, do cego, enfim. Ele batalhava por aqueles menos favorecidos. Ele cuidava de cada um deles, ele julgava a causa deles. Jó era como um juiz naquela pequena cidade. Portanto, todas as acusações que esse amigo, mais um amigo entre aspas, o Elifaz, todas elas não procediam para com Jó. Muitas vezes com a nossa vida, amados, não é muito diferente. Muitas vezes nos acusam de coisas que nós não fizemos, que não devemos, mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, e isso é que importa. O resto não nos importa. O que o homem pensa a teu respeito e que, na verdade, você não deve. Então, não se importe com tal. Porque Jó, ele se defende. Olha aqui o capítulo 23, o 24. No 23, Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Já no 24, Jó contesta que os ímpios muitas vezes fiquem sem castigo nesta vida. Então, amados, vale a pena servir a esse Deus, ao Deus que por nós tudo executa, que trabalha por nós como ninguém, aquele que não cochila, que não dormita, o guarda de Israel, que cuida de nós enquanto estamos dormindo. Lá está o Senhor, velando por nós, cuidando de nós a cada momento. Quando acordamos, lá está o Senhor conosco. Isso diz a santa palavra do Senhor no Salmo 139. Como eu poderia fugir do teu espírito? Se subir ao céu, tu aí estás. Se lá no céu, ou seja, no inferno, eu fizer a minha cama, eis que tu ali estás também.
Tu conheces, Pai, o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Oh, aleluia! Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Portanto, amados, se o Senhor nos conhece, é importante o que Ele fale, o que Ele venha falar, o que Ele tem falado a nosso respeito, e não o que o ser humano fala, porque o ser humano não conhece a nossa vida, não é? Oremos nesta manhã, confiando no Senhor, que assim como Ele advogou a causa de Jó, agora para frente nós vamos vendo desenrolar da vida de Jó cada vez mais nítido, cada vez mais transparente. E o nosso Deus, lá no final, ordenando a Jó que orasse por seus amigos, por cada um deles, e oferecesse sacrifícios por eles, ou seja, Deus está virado com aqueles homens que, ao invés de acalentar, ao invés de dar uma palavra de consolo, de alento, não, só fizeram acusar a Jó. Que possamos olhar nesses exemplos e seguir, mas não da forma que aqueles amigos fizeram. Pelo contrário, que possamos chegar junto à pessoa, junto aos nossos amigos, que carecem de ouvir uma palavra de conforto, de consolo para as tuas vidas, e não lançar acusações, porque acusações não pertencem ao Senhor. Basta o inimigo, que ele é acusador dia e noite, como diz ali em Apocalipse, não mudou. Ele acusa você, ele acusa a mim, acusa a nós, dia e noite, diante do Pai. Clamemos ao Senhor nesta manhã, entregue ao Senhor toda essa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Creia nisso, creia nessa verdade. Papai querido, te agradecemos, Senhor, por mais esta noite, Paizinho, de descanso, de paz, de tranquilidade que o Senhor tem nos concedido, ter refeito as nossas forças, Senhor. Ah, Pai, por termos amanhecido com vida, por termos, Senhor, conseguido levantar das nossas camas sozinhos, com as nossas pernas já andado, tomado o café da manhã. Acredito que cada um que ora comigo nesta manhã, a não ser aquele que está no propósito de jejum diante do Senhor, já teve o privilégio, Senhor, de se alimentar o seu corpo físico. Porém agora, papai, estamos alimentando, dando, Senhor, de comer a nossa alma. Aleluia, esse pão vivo que desceu do céu, essa água viva, esse manancial a correr no nosso interior. Ah, quanto precisamos, Pai, desse pão vivo, esse pão, Senhor, que sacia a nossa fome, dessa água que sacia a nossa sede de Deus, Pai. Ah, amado da minha alma, meu amado Salvador, eu venho aclamar a Ti mais uma vez nesta manhã, papai. Vai dando-nos vitória. Vitória, Senhor, sobre vitória. Porque a Tua palavra nos assegura disso, Senhor, desta bênção. Que em Ti nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Eu clamo nesta hora, meu amado Salvador, a cura, a libertação. Eu lanço por terra mais uma vez, Senhor, aquele que ainda não teve fé para receber a cura, que ela possa ter fé nesta manhã. Eu lanço essa depressão, essa opressão maligna. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lanço por terra agora, em nome do Senhor Jesus, o amado da nossa alma, que a si mesmo se entregou por nós. Isso não pertence a essa vida, papai, porque o Senhor já levou sobre o teu filho, o Senhor colocou todas essas chagas, toda a opressão, toda a depressão, todo o medo, todo o pânico, já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Não tem como levarmos, porque o Senhor já levou sobre si, papai,
toda dor, toda angústia, toda tristeza da alma, eu lanço por terra agora em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, possa estar sobre essa vida, papai, não só hoje, mas para sempre. Pai, a tua palavra nos diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Por isso eu lanço fora agora esse medo deste coração. Que o verdadeiro amor do Senhor passe a habitar nessa vida agora, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra rema, palavra revelada, seja, Senhor, sobre essa vida nesta manhã. Papai querido, eu peço a cura do corpo, para cada um que ora comigo nesse amanhecer. Caia por terra toda dor, toda enfermidade, do alto da cabeça às plantas dos pés. Ah, Pai, para a glória e a honra do teu nome, em nome do Senhor Jesus, caia por terra. E agora peço também, Senhor, nesta manhã tão maravilhosa, que o Senhor nos dê bons amigos, amigos de verdade, amigos que não acusam, amigos que consolem, que confortem o nosso coração. O Senhor conhece onde estão esses amigos, pois a tua palavra diz que na angústia nasce um irmão e que há amigo mais chegado do que um irmão. E eu creio na tua palavra. Eu creio que a cada dia o Senhor pode preparar para nós esses verdadeiros amigos que não acusam, que não lancem em rosto, Senhor, no nosso rosto, algo que nem fizemos. Porque o Senhor é bom e o Senhor lança, Senhor, todo medo por terra. Papai querido, o Senhor conhece todos os injustiçados, todos quantos, tal qual o nosso irmão Jó, tem sido, Senhor, injustiçados, acusados. Ah, Pai, injustamente, indevidamente. Mas o Senhor é o nosso juiz supremo. E como eu peço sempre o Senhor, e o Senhor tem me ouvido, Senhor, julgue a causa do nosso irmão. Trabalhe por ele, porque o Senhor é o justo juiz. Julgue a nossa causa, papai. Julgue, ó amado da nossa alma, julgue a nossa causa. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa mente, o nosso entendimento. Por isso eu clamo nesta manhã, Pai, o advogado por excelência. Vai, Senhor, advogando essa causa. Talvez essa vida, Pai, ela tenha algo para ser resolvido e que não há meios de resolver. Mas o Senhor é o nosso advogado supremo, o advogado por excelência, que não cobra. Não que eles não tenham o direito, Senhor, de receber, mas muitos não têm como pagar. Mas o Senhor não nos cobra e o Senhor é aquele que ganha todas as causas, nunca perdeu uma causa sequer. Eu sou prova disso, porque tudo quanto tem entregado nas tuas mãos, aleluia, o Senhor tem julgado e o Senhor tem ganho até aqui. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha mais uma vez dando bons encontros para cada um de nós. Eu repreendo todo o mal, toda dor, toda angústia, toda tristeza da alma. Que essa vida possa se perguntar mais uma vez, como o salmista perguntou: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aleluia! Oh, Daramanamachá! Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sim, papai, esperamos em ti. Entregamos nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém, papai. Que Deus te abençoe neste dia e mais uma vez eu ministro para ti a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. E que você nesta manhã possa estar com teu coração aberto para que o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor ágape, ele venha habitar no teu coração e você possa lançar todo o medo fora, porque o verdadeiro amor lança fora o medo.
ótima final de manhã, um ótimo final de manhã para você, uma ótima tarde na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e uma ótima noite que logo virá, também na presença do Senhor. Até lá, em nome do Senhor.